Então, é muito simples. Era propósito de Deus que o homem caísse no Éden? Não. Não. Então, muitas vezes o propósito de Deus pode não acontecer como ele delineou, não é? Pode. Então, mas uma coisa que eu queria perguntar aqui ao Rafael. Acha que a legalização, vamos chamar assim, do cristianismo lá por Constantino foi algo benéfico para a igreja? Eu penso que não foi só benéfico para a igreja, foi benéfico para todas as civilizações que surgiam, né? Por exemplo, os mosteiros. Não existia ensino superior, não existiam faculdades. Quando Constantino, quando a cúpula do governo católico cria os mosteiros com um propósito de consagração, de confinamento, de separação sacerdotal e etc., o que aquele grupo, né, de monges vão fazer? Vão estudar. E ali nasce a ideia de o que chamamos de universidade. De um lugar separado não só para uma meditação espiritual, mas também para o autoconhecimento de diversas ciências. Então, uma das obras que eu considero de Constantino, ou do governo católico, da Igreja Apostólica Católica Romana, um dos exemplos é os mosteiros. Ok? Depois, a igreja, sim, teve um período de sossego, um período de paz, que não foi determinado por Deus. Eu não acredito que foi uma intervenção de Deus, ou que Deus levantou Constantino para dar sossego à igreja. Constantino, claro, embasado nas suas ambições, e entendendo que, rapaz, nós matamos esse povo, mas quanto mais perseguimos, mais eles crescem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma oportunidade, ou melhor, vou tomar posse de uma oportunidade de crescer, né, e desenvolver, expandir, e por isso a Igreja Católica, aí vem a parte ruim, né, traz aquele período das indulgências, né, traz aquele monte de teologia, de teorias espiritualizando tudo, e tudo para arrancar dinheiro do povo, porque ele também compreendia que se ele governasse sobre as massas que não tinham autoconhecimento e por isso privou o povo de ter a Bíblia traduzida, privou o povo, né, de ter contato direto como a igreja original, a igreja de Atos dos Apóstolos, tudo também para manipulação, para trazer o povo para o sentido. Agora, essa é a parte negra. Agora, dizer que a igreja não cresceu, que não permaneceu, isso para mim é antibíblico. Eu não acredito assim. A igreja cresceu, ela estava firmada em Jesus. Eu tenho que discordar aqui de uma parte, concordo com a parte também que disse, mas o contexto cultural histórico lá é um pouco diferente. Vamos pensar bem. O povo cristão perseguido, ou seja, dependendo do imperador que estavam, podiam matar, podiam perseguir. O que Constantino fez foi político. Claro. Havia um crescimento e ele obteve apoio quando ele institucionalizou o cristianismo. Mas, no fundo, se reparar, na maior parte do discurso, o Rafa tocou muito em pontos negativos. E a maioria do que aconteceu com o cristianismo, com a institucionalização, foi negativo no seguinte ponto. Eu era perseguido, era fé, a igreja crescia e não parava de crescer, e haviam aqueles que depois que foi legalizado por Roma, tornou-se, vou usar um termo cool, né? Tornou-se, agora o imperador é cristão, agora eu também vou ser cristão. Mas na verdade ele não era cristão. Ele só era cristão porque o imperador dizia que era, ou então para ser parte do high society ali da sociedade. Então, por causa disso, sem dúvida, universidades vieram com isso é algo positivo, mas uma coisa que aconteceu que é algo que aqui é bem polêmico, que é Cristo, ele não veio, e aqui a gente pode entrar nesse tema também, Cristo não veio trazer uma religião. E exatamente aquilo que aconteceu com a constitucionalização do cristianismo em Roma foi que ele virou uma religião, a religião oficial do império. E Cristo, ele veio trazer um reino, uma cidadania totalmente oposta a uma religião. Tanto é que quem foram os principais inimigos? Quem é que não aceitou a palavra de Jesus quando ele veio cá? Os religiosos, não é? Os fariseus, os homens da lei. O que aconteceu depois quando Roma institucionalizou o cristianismo?
o cristianismo deixou de ser então a cidadania e passou a ser religião. Uma coisa interessante disso, olha só, hoje, e aí olha a polêmica aí, hoje nós chamamos o templo, né? Nós vamos lá cultuar no templo, mas culto e templo, ele era usado no Antigo Testamento nos altares, nos sacrifícios. Jesus falou assim, isso será destruído e o templo será destruído e se ele levantará em 3 dias, que ele estava falando do seu corpo. Por isso é que nós dizemos hoje que nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui é quem faz o culto a Deus. Então, igreja não tem nada a ver com templo. Igreja é uma assembleia onde se discute, determinam-se atuações políticas de avanço de uma cultura, de prosperidade de uma nação. Templo é o lugar onde se faz culto. E por isso que nós somos a mistura dos dois. Nós, físico, nosso corpo, templo, né, do Espírito Santo. Nós somos reis e sacerdotes. Política e espiritualidade. Então, Rafael, eu sou muito de cortar mesmo, porque aqui eu gosto disso. Eu gosto de cortar e a produção já sabe já que eu corto mesmo e é assim mesmo. Tá à vontade, o programa é seu. E aí é o seguinte, e eu pergunto agora o seguinte, então não precisa de templo nenhum, a gente se reúne em qualquer lugar, não precisa de ajuntamento, é polêmica, já que o negócio todo mundo é polêmico, e a produção quer falar ali, a produção quer passar. Agora, me diz uma coisa, não precisa mais, não precisa mais... Não precisa de templo, não precisa de um local para habitar ou para congregar. Porque quando há uma afirmação muito incisiva, né, podemos dizer assim, não, nós somos do templo. Claro, nós somos do templo. Mas aí eu não preciso reunir. Por que eu me preocupo com isso? Porque existe algum segmento hoje que eu ouço de que as pessoas dizem assim, eu não preciso ir mais à igreja, eu me reúno no próprio local. Então você que está assistindo aí, a polêmica aqui é forte. E não vai terminar agora não, porque acredito que isso vai voltar. Mas a produção. Deixa ele externar. Rafael, pode concluir, você ia pegar porque a pergunta foi para você, né? Ok. São coisas diferentes, reverendo. Pensando na raiz da palavra, no significado original de cada uma delas. Uma coisa é igreja, certo. Uma coisa é eclésia, outra coisa é templo. Certo. Ok? Então, nós, como igreja, por exemplo, eu não critico, e eu tenho já essas conversas com vários pastores, não é que a igreja está errada. Não é, a igreja não está errada. Tudo aquilo que a igreja faz é bíblico. O culto, o louvor, a palavra, o ensino da palavra... Tudo isso é bênção e é bíblico. O que eu coloco aqui em questão é que a igreja foi chamada para fazer muito mais do que simplesmente se reunir ao fim de semana. Não é simplesmente porque nós estamos ali a louvar a Deus, a adorar, a ensinar, a congregar com os irmãos. Isso tudo é bíblico, é importante. Mas isso é muito ligado à parte templo. Está faltando a parte original da raiz da palavra igreja, que é o quê? Essa reunião de pessoas que vão definir estratégias para conquistar um território. Ou seja, se eu tenho uma igreja aqui e eu faço um desafio, você que é de uma igreja aí, e aí é bem polêmico mesmo, faça esse raciocínio comigo. Se a sua igreja fechar no local onde você está, será que alguém em Portugal vai sentir falta? Claro, os membros, óbvio. Mas agora, alguém na cidade vai sentir falta daquele edifício, daquela igreja que fechou? Ou melhor, alguém na rua da sua igreja, será que eles vão sentir falta? Será que vai causar um impacto o fechamento dessa igreja? E eu penso isso por quê? Porque aí está a parte de política. O que é a política? É o local de influência que o Rafa falou muito bem aqui no início. Então, nós estamos ali, essa parte do templo, do culto, certíssimo, concordo, está certo. Só que o meu ponto aqui é que nós estamos não é limitar, a fazer apenas essa parte, estamos a esquecer a função da igreja, de influência, de causar impacto lá fora, chamados para fora, impactos na sociedade. Concordo então, plenamente. Reunião, sim, sem dúvida, para fazer as duas coisas, não só uma. Concordo plenamente, e a minha fala não foi, de repente, nada contra daquilo que você falou. Né? Mas eu gostei não foi Agora, se tratar hoje, e você tocou numa coisa interessante, eu venho falando muito isso, e falo para você que está aí, participando com a gente aí, eu tenho falado muito isso com o reverendo, da questão da própria igreja de ser estrategista. Por quê? Por que não se juntar força? Se nós somos a eclésia que vamos para fora, por que não se juntar força? Né? E você falou, será que essa igreja não funcionar mais, vamos sentir falta? Se não sentir falta, porque ela não influenciou
nenhum momento aquele local. Faz o teste aí. Não é bom? Mas aí, para uma produção, ou pro reverendo, eu não posso falar porque... O Pacheco, não, deixa o Pacheco manifestar ali sua polêmica. Ai, Pacheco, gente, boa noite. Bota pra fora tudo. Tô que você aqui para sente. colocar um... Deixa eu cortar para a câmera geral para vocês também aparecerem. Pessoal, boa noite. Estou aqui só para colocar uns contrapontos aqui naquilo que foi dito para enriquecer o debate. Acredito eu que o Rafael, né, o Rafa veio aqui hoje para falar sobre um tipo de política que é mais voltada para o reino, né? E Exatamente. o que nós estamos falando é uma política mais da sociedade, daquilo que se tornou a política e não da origem da palavra política em si, né? Pode falar, Rafa. E não, os dois estão ligados, sim. Estão ligados, né? ligados. Porém, eu tenho uma posição que às vezes pode parecer meio neutro, mas não é neutro, é uma posição. Se você me perguntar se você é de direita ou de esquerda, eu vou dizer para você que eu não sou de nenhum dos dois lados. Porque, na verdade, como a gente sabe, esse termo nasceu na Revolução Francesa, e esses termos foram colocados de forma interesseira, ou seja, quem se sentava mais à esquerda do parlamento tinha um pensamento mais a favor da liberdade, mais contra aquilo que a gente acredita como cristão, e os à direita não é que são os certos. Atenção, não é os que defendem mais a Bíblia. São os que defendem valores mais rígidos, mais a favor Mais conservadores, dos né? conservadores, dos fundamentos. Porém, quando você coloca direita, esquerda, você endemoniza quem é da esquerda e você endeusa quem é da direita, você automaticamente está dizendo o seguinte: a direita é o que nós precisamos para defender a família, para defender aquilo que nós acreditamos, quando, na verdade, eu tenho muitos problemas em acreditar que algumas coisas que os da direita, principalmente do Brasil, defendem, é aquilo que a Bíblia defende. E isso está totalmente fora, independente do cara ser de direita ou de esquerda. Então, se você falar para mim, você é de direita ou de esquerda? Eu sou um cidadão que defendo a minha linha de raciocínio pautada no que a Bíblia diz, e não no que o lado B ou o lado A diz, porque se nós formos por esse raciocínio, nós vamos acabar caindo num suicídio. O que eu tenho de muito, me repele com relação ao Brasil, são os crentes que pegaram o Bolsonaro para Deus, porque é isso que está acontecendo na nossa nação hoje. Outra coisa, os crentes que estão acostumados a viver a sua vontade e não a vontade de Deus. Porque quando eu descarto uma opção, qual que é a opção descartada por toda a direita do Brasil, todos os crentes do Brasil? A opção que pode ser, por algum acaso, assim como Deus permitiu o Faraó, assim como Deus permitiu a Babilônia, Nabucodonosor, Deus permitiu o Lula voltar. E aí a igreja não está preparada para isso. Ela quer dizer o seguinte: roubaram, mas não provam. Se provam, não pegaram as pessoas certas provando, ao ponto de desmascarar o Lula, ou o STF, o Alexandre de Moraes, porque ele ainda está lá. Se Deus está com Bolsonaro, então por que então está acontecendo isso tudo? Ou seja, eu acredito que existe uma... É muito isso, é muito jogo de futebol que está acontecendo. Porque assim, meu time perdeu, jogou muito, mas perdeu. O juiz é ladrão. Perdemos por causa da arbitragem. Quando, na verdade, às vezes não é assim. Às vezes você perdeu por uma vontade, né? Ou seja, por uma força que aconteceu ali naquele jogo, em que levou a você perder mesmo, o juiz não roubando e você jogando bem. Mas você perdeu. Acontece, às vezes acontece. Então, eu acredito que nós ainda temos muito que debater nesse sentido, mas eu desacredito, sinceramente, de que você acha que a direita é a vontade de Deus e a esquerda é a vontade do diabo. Eu não concordo com a esquerda. Se eu tivesse que votar hoje, fique bem claro isso, votaria no Bolsonaro. É indiscutivelmente... Está gravado. Tá gravado. Essa é a minha posição hoje. Mas eu não acredito que o Bolsonaro seja o salvador do Brasil. O salvador do Brasil é Jesus Cristo. E nós, como sociedade, nós temos que nos atentar para o seguinte: Bolsonaro cometeu erros esses que deixaram tudo chegar onde está agora. Porque se ele tivesse tido mais atenção em algumas outras áreas, a esquerda ou o Lula ou quem quer que seja, não teria tido essa expressão toda que teve. Eu, como o pastor Rafael bem falou, eu acredito que tenha havido sim um roubo, acredito muito. Agora, se não tivesse havido certos tipos de atitudes com relação a Bolsonaro,
Hoje, o Brasil não estaria tão em dúvida quanto está, porque ainda existe a dúvida. A parte da direita, não. A parte da direita vai dizer, foi roubo. A parte da esquerda, não. Fora Bolsonaro. Mas existe a dúvida. Estamos, ou estão, né, divididos, meio a meio. Deixaram o benefício da dúvida. Então, assim, os militares vão entrar, não vão entrar. Isso tudo são especulações que a gente vai fazendo à medida que a gente tem uma vontade. Como o pastor bem falou também, qual que era a minha vontade hoje? Que os militares fossem lá e tomassem tudo para restabelecer a ordem no Brasil, porque realmente está uma bagunça. Só que qual que é a verdade? A verdade é que eu não sei se realmente mesmo os militares estão reunidos, se só faltam 72 horas, que o povo tem que ir para frente do quartel. A gente não sabe, é tudo especulação. Mas essa especulação é baseada numa vontade do nosso coração que tudo aconteça daquela forma. Então, para encerrar minha fala, eu acho que eu não volto mais, o que eu digo é o seguinte, vamos estabelecer uma premissa que, igual o reverendo falou, nós temos lá um período em que é o período da posse. Se até esse período nada acontecer, se o Lula tomar posse e tudo seguir, nós temos que ter o seguinte pensamento: Jesus ainda está vivo, a Igreja de Cristo, como o pastor Rafael ele defendeu um período histórico, mas ele ao mesmo tempo se corrigiu, porque foi o período que a igreja não cresceu, só foram abertos outros preceitos, outro tipo de pensamento em relação à igreja, institucionalizou-se a igreja, mas ela não cresceu. Só que em meio à perseguição, a Igreja de Cristo, biblicamente, cresceu. Ela cresceu, ela resistiu, e é isso que nós temos que entender. Se o Lula voltar, coisa que nós não queremos, mas se ele voltar, que nós entendamos o seguinte: vamos passar esse período de perseguição, de pessoas em que vão, de novo, voltar à ideologia de gênero fortemente, só que também é o seguinte: o Congresso é de maioria direita, então se a direita realmente tem relevância, isso não vai acontecer. Então, não vamos lá querer culpar o Lula por tudo. Se os de direita conseguirem ou cederem a ser comprados, depois nós também temos que cobrar que os de direita foram comprados. E, para resumir mesmo, né, como o pastor fala, nós temos que entender o seguinte: Jesus continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus, Espírito Santo, e vá votar diferente na próxima eleição, e se quiser que o Alexandre de Moraes seja deposto ou que saia, realmente faça um movimento inteligente, não baseado em doideiras, como aquele cara que entrou na frente de um caminhão. Faça um movimento baseado na inteligência, na civilidade, e parem de ser manipulados também por pastores que têm grandes interesses além da estabelecimento da igreja no Brasil, porque esses pastores têm muito poder e até hoje não fizeram nada, só enriquecem, trocam de jatinhos e o pobre está lá pobre. Tem irmão na igreja dele que vai a pé para a igreja e ele vai de jatinho para os outros estados do Brasil ou para os outros países. E fica andando para cima e para baixo com o presidente aí no velório da rainha, enquanto o povo está lá perecendo. Então, vamos entender o seguinte: nem direita, nem de esquerda. Nós somos cidadãos e cristãos. Como cristãos, nós temos que basear nossa posição na Bíblia e não no Bolsonaro. Porque o filho do Bolsonaro está no Catar agora, e você, meu amigo, minha amiga que está aí no Brasil, pagando R$100 no quilo da picanha. Então, Deus abençoe sua vida. Olha, encerro minha fala. Eu já imaginava, antes de começarmos, fala reverendo hoje, eu já imaginava que ia se tornar uma coisa realmente, ele reverendo. Deixou aqui várias caixas abertas. Ele deixou. Mas, olha, uma coisa eu digo com sinceridade. A minha fala é a mesma, e até concordo parte com a produção. Da questão do seguinte: vamos aguardar. O dia, a hora, o momento vai determinar aquilo que realmente é ou não é. Por quê? Porque nós estamos hoje criando muita briga, né? Há uma defesa muito grande. Eu defendo aqui, você defende lá, outro defende cá. E aí é muita informação. E aí que eu sou contra essa questão. Tudo hoje é fake news, mas às vezes tem verdade no meio.